Eu sou Edra Moraes, sou escritora e trabalho na produção cultural há mais de 30 anos. Nasci em Londrina e passei parte da minha vida na cidade. Há mais de 3 anos moro em Curitiba, mas mantenho laços fortes de trabalho e de afeto com a cidade de Londrina. Ah, vou falar um pouquinho das origens, começou o meu envolvimento na área cultural e da minha trajetória. Bem, eu sou profissional da área de marketing há mais de 30 anos. Sempre fui apaixonada por literatura e me considero uma boa leitora também. Eu iniciei como produtora num programa chamado Perdidos na Noite, com Fausto Silva, ainda nos anos 80. Depois atuei em agências de casting, de modelo, empresas na área de marketing e deixei o Brasil e morei 6 anos na Irlanda. Neste período, eu tive contato com o termo economia criativa. Então, eu acabei fazendo alguns cursos lá na área para compreender o que seria essa nova economia que tanto se falava. E quando eu voltei para o Brasil, voltei para minha cidade natal, Londrina, e idealizei o movimento Londrina Criativa. Tá? Acredito muito na economia da cultura, e acho que a gente ainda tem muito que caminhar nessa área. E eu acho que esse meu retorno para Londrina, esse contato com os profissionais da área de produção cultural, vamos dizer assim, eu reiniciei a minha carreira como produtora aí no Londrix, Festival Literário de Londrina, e também fui produtora por 2 anos seguidos da Expocultura da Sociedade Rural, que é um espaço para cultura que tem dentro da Exposição Rural de Londrina. Muito legal. É lógico, tem uma parte técnica, eu fiz muitos cursos, incluindo cursos de produção de projeto, captação de recursos, acredito muito na profissionalização do setor, então sabia que isso era importante. Vou falar um pouquinho do meu aprendizado e formação na área cultural, mas no sentido de que o que eu aprendo, não sei se é exatamente isso que você espera, porque quando a gente trabalha na área cultural, né, nos bastidores principalmente, como produtor, você aprende muito sobre fazer artístico, sobre o artista e sobre a arte. Então seria impossível resumir tudo o que eu aprendi, mas talvez eu possa destacar a minha atuação na produção cultural do Londrix, Festival Literário de Londrina, porque ela foi muito importante para mim. Eu acho que primeiro ela resgatou a produtora, depois ela resgatou a leitora e, consequentemente, a escritora. Foi a partir daí que eu resgatei meu sonho de me tornar escritora e comecei a pensar em escrever e publicar profissionalmente. São mais de 10 anos tendo participado como produtora, curadora, é, coordenadora, quer dizer, são várias as funções. Quem é da área da cultura sabe que as equipes são pequenas e a gente fica um meio faz tudo mesmo, porque a gente precisa fazer acontecer. É isso que é um produtor, né? A gente faz acontecer. Com a interação, né, com essas diferentes áreas artísticas, eu não sei se você conhece, a programação do Londrix, ela é muito rica, ela envolve artes plásticas, ela envolve música, teatro. Então, com todo esse enriquecimento, né, com todo esse material, eu acabei enriquecendo o meu próprio repertório em termos de arte, né? E acredito que isso acabou indo também para minha escrita, porque eu tive acesso e contato com diferentes escritores, com diferentes fazeres artísticos, diferentes. A escrita criativa é muito rica, mas ela se difere para cada um, então foi muito legal. Foi um momento, acho que único para mim como produtora e escritora. E foi um presente. O Londrix é um presente para mim como produtora e como escritora. Bom, eu vou falar um pouquinho das referências e inspirações. Bom, eu prefiro falar inspirações. Prefiro porque eu acredito que quando nós definimos, é, como sendo referência, às vezes parece remeter a uma certa intenção de se posicionar como referenciado. Eu me inspiro em alguns meus escritores, sem dúvida, né? Mas, como escritora, eu devo dizer que
tudo quase me inspira. Um livro, uma caminhada, um filme, de alguma forma, as artes plásticas, tanto a escultura quanto a pintura, foram grandes gatilhos para minha criação, né? Ah, como eu estou atuando ativamente como produtora, né? Eu tive assim um baque, porque foi muito legal até para mim. Eu percebi quando, atuando como produtora de um festival literário, como eu tinha poucas referências contemporâneas, né? Eu tinha a minha leitura estava toda baseada em clássicos consagrados, premiados. Então, o contato com os novos escritores, eles me abriram visão, novos caminhos, novas formas de escrever. Essas pessoas estão experimentando, elas estão falando do nosso momento, e isso foi muito legal também. Então, eu posso citar, né, lógico, como referência, as minhas paixões. Sem dúvida, Clarice Lispector. Quem me conhece sabe. Quando eu separo Clarice Lispector e digo que é uma paixão, é que deixa de ser apenas um escritor que eu leio. É um escritor que eu leio, releio, estudo sobre, li a biografia. A Clarice, para mim, é, assim, uma fonte inesgotável de inspiração. Contista ainda, adoro Lígia Fagundes Telles e a contemporânea Conceição Evaristo. Acho que são maravilhosas. Como poeta, aí você me dificulta, porque eu tenho uma infinidade, eu sempre li muito poesia. Mesmo no período em que lia menos, eu continuava lendo a poesia. Então, a poesia eu tenho muita gente na cabeça. Eu vou citar Cecília Meirelles para deixar documentado o poder da comunicação de massa. Eu conheci Cecília Meirelles através de um poema que foi recitado numa novela. Imagina! Numa época em que as novelas citavam poemas. Então, eu fui procurar, claro, devia ser uma adolescente na época, e fui procurar saber mais e acabei me deslumbrando. Depois disso, eu fui para a universidade e conheci outros nomes. Tive contato com Ana Cristina César, que é maravilhosa, Leducha, Hilda Hilst, Alice Ruiz. Olha, é muita gente para a gente citar, mas eu não queria deixar de citar as minhas conterrâneas e contemporâneas. A Célia Musilli, que é parceira minha no projeto da Tríade, Samantha Abreu, Neuza Pinheiro, Karen de Bertolis, todas elas são mulheres poetas que eu leio muito. E, lógico, seria impossível, né, enunciar na totalidade. Acredito que a própria diversidade desses estilos e narrativas, você já deve ter uma ideia de que, na verdade, o que eu estou buscando é a minha própria voz. Então, certamente eu não estou buscando nenhum estilo para copiar ou seguir. Eu estou procurando encontrar a minha voz. Estou nessa trajetória. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as obras, né? Meus projetos e projetos com a minha participação. Eu dei uma resumidinha, né? São muitos anos, peguei só algumas coisas como escritora, tá? Como escritora eu publiquei 2 livros individuais e um e-book. O primeiro livro do projeto que eu citei, o projeto Tríade, que foi idealizado por mim, e fazia parte desse projeto 3 livros, de 3 poetas londrinenses. Eu, Beatriz Baixo e Célia Musilli, né? Ele foi lançado pela Trito Arte Editora em 2010, e o livro meu chamava Da Divina, da Humana, da Profana. O meu segundo livro, Para Ler Enquanto Escolhe Feijão, também lançado pela Trito Arte em 2016, foi resultado da Bolsa de Criação Literária do MINC. E o e-book, a antologia Seleção da Autora, foi lançado em 2021. Ele foi selecionado e está disponível para download na plataforma do Paraná Cultura, do Governo do Estado. Tá? Eu participo também de antologias coletivas, né? E eu tenho 2 antologias, o Fio de Ariadne, que foi lançado pela Trito Arte em 2014, e Um Dedo de Prosa na Escola, que também foi lançado pela Trito Arte em 2015. Um Dedo de Prosa na Escola é um livro que faz parte de um projeto bem maior, que é um projeto Um Dedo de Prosa nas Escolas, circuito de escritores, que leva escritores para conversar com os estudantes do ensino médio. Já participei como produtora,
Já participei como escritora convidada e é sempre um prazer, porque é um dos projetos mais belos e mais enriquecedores para ambos os lados. Os alunos saem, vamos dizer assim, enriquecidos, mas nós que vamos lá saímos muito mais tocados. Agora, durante o período pandêmico, como eu disse, foi bem produtivo para mim. Então, eu estava trabalhando em home office, eu pude me dedicar um pouco mais, e eu acredito que o fato de a maioria dos projetos migrarem, né, os editais migrarem diretamente para a rede, abriu-se fronteiras, então eu participei de várias antologias e acredito que fui muito bem sucedida. Eu estou na antologia Raízes Brazilian Woman Poets in Translation, que é da editora popular Venas Aberta. O projeto faz parte do grupo Mulherio das Letras dos Estados Unidos e foi organizado por Lígia Bezerra, Cris Lira, Cecília Rodrigues, Luana Reis, Ângela Munei, e o poema meu selecionado é o Selva em Labirinto, Labyrinth Jungle, traduzido pelo Eliseu Jacob. Participo da coletânea Eles Não Vão Nos Calar. Essa coletânea, ela participam dela 7 países, tá? De 4 continentes: Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Itália, Alemanha e Japão. E o poema escolhido foi É Preciso Calar a Boca de Quem Tem Fome. Ele já está à venda pela editora Persona, já está disponível. Participo da coletânea de poemas feminista, Berta Lutz, também pela editora Persona. E o poema meu que foi escolhido foi o poema Falaremos por Nós. Esses 2 já estão disponíveis. O que eu vou falar agora, o Antologia Prêmio Off Flip 2022, né, na categoria Poesia. Eu participo com o poema Sem Alarde. O lançamento está previsto para julho, isso, agora no Polo Sociocultural Sesc Paraty, durante a Flip. Participo do 28º Prêmio Montonet de Poesia, Percepção Poética da Pandemia. Em cada poema, os autores refletem os sentimentos da sociedade em relação ao enfrentamento dessa situação que vivenciamos, né? E o poema meu que foi selecionado foi Gaia Adoeceu. E, por último, e não menos importante, meu poema Achados e Perdidos foi selecionado para participar da antologia 1001 Poetas, organizada pela Casa Brasileira de Livros. Então, eu acredito que esse período da pandemia teve um resultado fantástico e foi muito gratificante para mim. Bem, agora eu vou falar um pouquinho como produtora, né? Quais foram as minhas experiências na produção cultural, a minha participação em eventos, em projetos. Como produtora, eu sou idealizadora e produtora da Mostra Londricas de Videoboema, que já está na 10ª edição. Desde 2012, eu já encontrava nas plataformas digitais um espaço para a divulgação dos poetas contemporâneos. Eu acredito que o fato de eu trabalhar diretamente com marketing digital, gerenciamento de redes, acabou nessa visão, eu sempre acreditei muito nas plataformas digitais como grande aliada e não concorrente. Ler, ouvir, assistir arte, né? É isso que importa, é isso que nós precisamos. Eu participei ainda do evento, como escritora do evento Vox Urb, produzido por Ricardo Pozo, um dos eventos literários de Curitiba que eu era fã mesmo, muito fã. O Vox Urb nasceu nas noites de terça-feira do histórico bar Onca Bar, né? Ele tinha a curadoria do poeta Ricardo Pozo e o apoio fundamental da empresária e produtora cultural Ieda Godoy. Era um espaço para a cena local, né? Escritores da cena local lerem seus poemas, seus pensamentos, ter esse contato com o público, né? E ainda por cima fazer um intercâmbio com outras cenas de outras cidades. Foi realmente muito legal, foi um evento que eu gostei muito de participar. Como poeta, também eu participei do projeto Pássaros Ruins, a websérie de poetas de Curitiba, com vídeos
curtos que trazem para a poesia a imagem do cinema e que promovem e dão voz aos versos e pensamentos de poetas atuantes em Curitiba a partir do olhar do Adriano Sturilho e do Juliano Andreso. Tem a curadoria do Ricardo Pozo e o apoio do time da Processo Multiartes Stamp, Estúdio e Casa Azul Produças. Acho que dá uma boa ideia do que a gente tem feito, né? Eu agora vou falar um pouquinho da minha vivência de trabalhadora cultural, especificamente no momento pandêmico, né? E as mudanças causadas pela pandemia. De certa forma, eu já reafirmei em vários momentos, o isolamento, o home office, para mim, como escritora, foi maravilhoso. Além do isolamento, né, para a escrita ser importante, tá? Eu tive esse contato maior com a rede, disponibilizando eventos literários que eu não teria acesso em outros momentos. Então foi tão importante que nesse período eu consegui finalizar o meu primeiro livro de contos, Dispneia Distópica. Ele foi aprovado pela editora Patuá e deve ser lançado ainda esse ano. E também terminei o meu terceiro livro de poesia, que é Sem Alarde, Os Poemas Sangram, que eu espero lançar esse ano. Idealizei um projeto digital, que já nasceu digital, e participei de um outro. O projeto digital Contação de História para Adultos, que nasceu sem pretensão alguma. Estávamos todos em casa, então eu abri a minha câmera um dia e decidi que era o momento de ler uma história. Acabamos tendo outros convidados, as pessoas acabaram curtindo, e hoje ele faz parte da programação de extensão do Londrix. É um projeto muito bonito, ele tem a minha participação, a participação da Cristine Viana, e sempre um convidado que nós trazemos para ler algum conto da sua escolha. Ainda durante a pandemia, eu recebi o convite da professora Heloísa Botelho para fazer parte da equipe do projeto Diálogos Lusófonos, no âmbito do gabinete virtual Diálogos Estudantis em Países de Língua Portuguesa, Leituras Virtuais Intergeracionais. O projeto ele já nasceu virtual, tem participantes de países de língua portuguesa como Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe e Moçambique. Esse encontro não aconteceria, não é mesmo? Se não fosse através das redes digitais. Ele proporciona um encontro não apenas de escritores da língua portuguesa de diversos países, mas também de diversas gerações. A gente faz a leitura, a gente faz discussão, ele sempre tem... A produção é bem livre, né? E é um projeto que teve o apoio do Londrix e que também agora faz parte da programação deste ano do festival. E acredito que isso dá um pouquinho do que a gente pode dizer que, para mim, a vivência no período pandêmico foi enriquecedora, desafiadora, mas enriquecedora. Conte seus planos. Vamos falar agora de um pouquinho de futuro? Quem sabe quando passar a pandemia? Bem, nós já estamos produzindo o Londrix, que acontece em maio. É lógico, né, que ainda com muitas incertezas, nós estamos vivendo no momento em que tudo pode acontecer, de repente tudo pode fechar novamente, mas o evento está sendo, é um evento híbrido, com ações presenciais e ações online. Então, se for possível, resgataremos o presencial com todo prazer. Se não for possível, ele vai acontecer nas redes como aconteceu no ano anterior. Como eu disse anteriormente, alguns projetos que nasceram durante a pandemia também terão sua continuidade e passam a integrar a programação do Londrix, tá? Então, isso que é o nosso projeto Contação de História e o Diálogos Lusófonos. Ambos também já estão sendo produzidos. E é claro que uma das minhas grandes expectativas é o lançamento do meu primeiro livro de contos pela editora Patuá e o meu terceiro livro de poemas, que eu espero conseguir lançar ainda esse ano. Sem Alardes, Poemas Sangram, em breve. Bem, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero
que vocês tenham gostado. E eu queria muito agradecer, porque para nós, escritores, produtores, artistas, todo espaço é muito importante. Muito obrigada por dar esse espaço para nós.